Olá pessoal, eu sou a professora Sandra Pugliese e aqui no meu canal a gente fala sobre alfabetização. Eu tenho trazido muitos vídeos, sobre como ensinar as letras, vídeos para as crianças, mas eu também tenho aqui no meu canal muitos vídeos dedicados à teoria. Eu quero que vocês entendam um pouquinho mais da teoria para poder atuar melhor na prática. E o tema de hoje é muito importante, porque esse é o erro cometido por 95% dos professores. É um erro muito grande e muita gente faz, porque é assim que a gente aprende na faculdade, é assim que a gente aprende nos cursos de especialização em alfabetização, é assim que a gente aprende em quase todos os lugares que a gente fala de alfabetização. No entanto, tem muita coisa que precisa ser revista pela educação brasileira e esse ponto que eu vou falar aqui para vocês é um deles. E assim, gente, por favor, eu tenho certeza que algumas pessoas vão ficar incomodadas com o que eu tô falando, mas procurem assistir o vídeo até o final e não se sentirem ofendidas, por simplesmente entender. Porque existe uma nova ciência surgindo, a ciência da leitura, que é suportada pelas neurociências, pela psicologia cognitiva da leitura. E essa ciência vem trazendo muitos dados científicos mostrando quais são os melhores processos para aprender a ler e escrever. E, gente, é importante saber um pouquinho mais sobre o que eu vou falar hoje, tá? Então, assistam o vídeo e depois a gente pode discutir um pouquinho nos comentários sobre o que vocês acharam, tá? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu vou falar um pouquinho sobre a escrita espontânea. Eu acredito que muita gente sabe o que é escrita espontânea, né? Escrita espontânea é quando você deixa a criança escrever, de acordo com as hipóteses que ela tem sobre a escrita. Então, se ela escreve sem uma intervenção do professor, se ela acha que ela tem que escrever pato, a, o, é assim que ela vai escrever. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Então, a gente tem aqui, alguns tipos diferentes de escrita que vão mostrar escritas de crianças em diferentes fases. Então, essa aqui seria uma fase onde a criança ainda não tem conhecimento muito sobre as letras e os sons. Aqui a criança também não mostra muitos conhecimentos sobre as letras e os sons, não é? Aqui ela já começa a perceber um pouquinho mais sobre as relações entre letras e sons. Você vê que ela consegue colocar na escrita um pouquinho mais sobre a fonologia. E por fim, aqui a gente vê que a criança já conhece mais ainda sobre o sistema de escrita. E se a gente for avaliar essas fases, de acordo com a Emília Ferreiro, e todo mundo sabe que a Emília Ferreiro foi uma teórica, uma pesquisadora, que vai então dizer que a criança passa por fases na escrita de acordo com as hipóteses que ela tem sobre o sistema escrito. Então, a criança tem a capacidade de elaborar hipóteses sobre como funciona o sistema de escrita, E aqui seria uma fase pré-silábica, onde ela não tem muita noção de nada. Aqui é uma fase silábica, onde ela começa a colocar uma letrinha para cada sílaba, mas não tem relação com o som. Aqui é uma fase silábica com valor sonoro, que é quando ela já começa a colocar o som para as sílabas que ela está ouvindo. E aqui a fase silábica alfabética, onde ela vai colocar, por vezes, uma sílaba e por vezes uma letra, tá? Ela consegue, ela vai oscilando entre sílaba e letra. E isso, então, são as fases de escrita, e a gente vê muito a criança escrevendo assim. Por quê? Porque a escola hoje, ela promove isso, de que a criança escreva de forma espontânea. Porque eu preciso deixar a criança livre para fazer as próprias relações que ela tem sobre sistema de escrita e fonologia, e daí ela vai crescendo dentro desse conhecimento que ela está construindo. No entanto, gente, esse é o maior erro dos professores ao alfabetizar uma criança. É a gente deixar a criança escrever de forma espontânea no dia a dia da sala de aula.
E olha, não vai embora se você se ofendeu com o que eu falei agora. Vamos ouvir a explicação até o final. Isso precisa ser discutido entre os professores no Brasil, ok? Então, olha lá, gente, o que eu estou dizendo? Quando nós vamos avaliar uma criança, quando eu quero saber como ela está com relação à escrita, eu vou sim deixar ela fazer uma escrita espontânea. Ela vai escrever do jeito que ela quiser e eu não vou interferir, porque eu quero saber realmente como ela está escrevendo. Porém, gente, no dia a dia, na sala de aula, se eu deixo a criança ficar escrevendo de forma espontânea o tempo inteiro, eu deixo de direcionar a aprendizagem dela, de mostrar para ela como o sistema de escrita funciona. Porque se eu deixo ela ficar escrevendo daquela maneira, né, no dia a dia, eu estou deixando ela entender que o que ela está fazendo está certo. E muitas vezes essa criança poderia estar indo aprendendo de forma mais rápida e mais produtiva se eu estivesse ensinando. Então, olha só, gente, eu trabalho dentro do paradigma fonológico de alfabetização. E o que isso significa? Significa que eu preciso, de uma forma explícita, ensinar para as crianças as relações entre as letras e os sons. Mostrar para ela os sons que ela está ouvindo são representados por determinadas letras. E eu tenho, enquanto professor, eu tenho um papel explícito nisso. E como se dá a aprendizagem da criança? Tá aqui, gente, olha. A principal tarefa da criança ao aprender a ler e escrever consiste em compreender que as letras representam sons nas pronúncias das palavras, tá? Então, dentro do paradigma fonológico, eu acredito que o papel da criança não é construir as suas próprias concepções sobre o sistema de escrita e ficar lá colocando letrinha até ela encontrar, né, o que seria o certo para escrever. Dentro do paradigma fonológico, isso não ocorre, né? Porque a criança, é lógico que ela vai pensar sobre o sistema de escrita. Ela tem um papel ativo dentro da aprendizagem da escrita. Tá? O professor, é lógico, ele vai explicar, mas nós queremos que a criança pense e reflita o tempo inteiro sobre as relações entre letras e sons. Tá? E dentro desse paradigma fonológico, eu não vou estimular a escrita espontânea, né? Porque se eu ficar estimulando a escrita espontânea, eu deixo de ensinar para as crianças o que ela tem que aprender sobre a escrita. Então, agora eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Olha só. Dentro de um paradigma construtivista, né, que é esse paradigma que estimula a escrita espontânea, a criança vai escrever pato e ela vai fazer assim, né, ó, pato. E muitas vezes o que o professor vai fazer, olha, põe o seu dedinho em cima e lê pra mim, vê se você já escreveu pato. Vamos ouvir o sonzinho, ó, pá, pá. Aí a criança vai insistir, ela vai falar pá, tá aqui, pato. Professor, tá bom, é assim que você acha que tem que escrever? É, então tá, é assim que vamos escrever pato. E aí, gente, fica assim, tá? A criança escreveu pato. Dentro de um paradigma construtivista, né, que estimula uma escrita espontânea, é isso que você faz, tá? Agora, dentro de um paradigma fonológico, quando a criança vai escrever pato e ela escreve dessa maneira, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar as letras móveis para ela e vou falar assim, olha, pato não é só a letra A, O. Porque se eu deixar só A, O, vai ficar A, O. Tem mais som aí, tem mais letra aí. Nós precisamos descobrir quais são essas letras. Então, olha só, eu vou te dar essas 4 letrinhas, tá? E com essas 4 letrinhas, você vai escrever pato. São as 4 letras que nós precisamos para escrever pato. Né? E se você, por exemplo, conhece o meu trabalho, você sabe que essas aqui são as onomatopeias, não é? Porque nós ensinamos os fonemas através das onomatopeias. Tá? E a primeira atividade do professor em sala de aula é ensinar as letras e os sons, e as crianças têm que saber o nome de todas as letras e os sons de todas as letras através das onomatopeias. Então eu vou dizer para a criança, olha só, que letrinha que eu vou fazer? Lembra no alfabeto? Faz ploc, pó, ploc. Daí a criança vai lembrar que ela tem que pôr o P, tá? Que ela não ouve ao, que é
Daí eu vou dizer para ela, sim, tá correto, tá? E depois do p, vamos pensar, ó, pá, p, a. Você já tinha colocado, você ouviu essa letra e a criança vai lembrar que é o A do latim, tá? E ela coloca. Agora vamos ver a segunda parte. Você colocou só o O, mas não é só o O. É assim, ó. To. Toque, toque, toque. É o T do toque, toque, né? A gente ouve esse T, ó. Pá, to, tá? Não é pá, o. Eu não escrevo pá, o. Eu escrevo pá, to. É que eu falo esse T tão rápido, ele é tão rápido, ó. To, e ele junta com o que a gente quase não consegue ouvir, mas ele tá lá, tá? E deixa a criança colocar. Agora sim, ó, pá, to, o o você ouviu, tá? Então aqui, ó, eu escrevi pá, to. E aí, gente, tem a questão do que as pessoas criticam muito, falam, a questão é o erro construtivo, o erro é construtivo. Então, deixa a criança errar e aí, com o tempo, ela vai melhorando aquele erro. Mas, gente, eu não considero ser um problema você falar para a criança o seguinte, olha, tá faltando letrinha aqui, tá? Então, é minha função enquanto professor ensinar. Então, quando a gente se omite dessa função, o que sobra do professor? Né? É só, muita gente diz, o professor é quem vai mediar o conhecimento entre a criança e o sistema de escrita, né? Então, você vai o tempo inteiro trazer atividades para estimular a consciência da fonológica da criança e você vai dar aquelas atividades. No entanto, em nenhum momento, você vai ter um papel explícito e direcionado mostrando para a criança que isso aqui está errado. Né? Por quê? Porque se falar que tá errado, a criança vai ficar triste? Gente, não! A criança precisa saber que para escrever pato, eu preciso colocar todas essas letras. E por que eu falei que a escrita espontânea ela é prejudicial no dia a dia da sala de aula? Porque é no dia a dia da sala de aula que a gente vai conseguir ensinar isso para a criança. Tá? Não é na hora da avaliação. Porque na hora da avaliação realmente tem que ser uma escrita espontânea e eu quero saber, de acordo com toda a instrução que eu dei, né, a instrução fônica que eu dei, com todos os trabalhos que a gente fez na sala de aula, com todas as atividades que eu dei para estimular a consciência fonológica, o que essa criança aprendeu, tá? Agora, se eu for deixando a criança fazer daquele jeito e nunca dizer para ela, olha, tá faltando coisa e você tem que ouvir, né, forçar ela a dar um passo à frente, essa criança ela fica estagnada. E eu estou falando isso com conhecimento de causa, gente. Eu já dei muito aula em primeiro ano de ensino fundamental de escola pública com 35 crianças em sala de aula e eu fazia isso porque eu era construtivista, eu trabalhava dentro de uma abordagem construtivista, né? E eu ficava esperando os meus alunos avançarem. E apesar de todas as atividades que eu dava, e olha que eu dava muito, tá? Eu dava muita atividade para eles começarem a perceber. Só que quando eles escreviam e eu falava, é isso mesmo? O pato, é aqui que está escrito pato, eles falavam, e eu deixava. Tá? Então, eu tive muitas crianças que passaram o ano inteiro silábicas com o valor sonoro, escrevendo AO, e dali não evoluíram. Foram assim para o segundo ano. E se no segundo ano eles pegam uma professora que, de novo, não vai falar, olha, aqui não está escrito pato, né? Você precisa colocar mais letras. Se você for deixando a criança na escrita espontânea para sempre, é assim que ela vai ficar, gente. Por mais atividades que você dê. Então, é lógico que tem aquelas crianças mais pertinhas, mais ligadas, que vão pegar essas dicas da mediação que o professor vai fazendo, das atividades para o desenvolvimento da consciência fonológica e vão aprender a escrever. A gente tem, por exemplo, é o que eu falei, na minha sala, 50%, 60% aprendeu. E os outros 40%? Eram crianças com dificuldades de aprendizagem? Não. Eu tinha na sala 2 ou 3 que eu via que havia um problema a mais ali, mas eram 2 ou 3. As outras crianças tinham bom desenvolvimento cerebral, né? Eu conseguia ver que elas eram capazes de aprender, mas mesmo assim elas não aprendiam, né? Hoje, depois de tantos anos da alfabetização, depois de tantos anos estudando, eu vejo o meu problema, né? Então, a ideia desse vídeo é trazer essa reflexão para vocês, para que agora, vocês que estejam aí na sala de aula, possam já resolver esse problema
de agora. Se você faz isso, professor, tente não fazer mais, porque é assim que a criança fica, é assim que ela não aprende. Então, qual é a diferença, então, de uma escrita espontânea para uma escrita dirigida, tá? A escrita espontânea, ela é suportada dentro de um paradigma, dentro de uma abordagem construtivista. E a escrita dirigida, ela vai ser suportada dentro de uma abordagem fonológica, tá? E qual é o ensino do professor? Na abordagem construtivista, a gente diz que o professor tem um ensino implícito, né? O que é isso? Ele ensina, mas ele ensina de forma implícita, tá? Ele dá atividades, ele faz mediação, ele faz uma série de coisas esperando que os alunos vão olhar para aquelas atividades e vão desenvolver as hipóteses sobre a escrita e vão começar a escrever, tá? Já na abordagem fonológica, não. Tá? Eu acredito que a criança ela vai começar a ler e escrever quando eu der para ela o material explicitamente. O professor tem um ensino explícito, ele vai mostrar para a criança os caminhos. E aí eu vou dizer, mas na abordagem construtivista, muita gente vai dizer, na abordagem construtivista nós deixamos com que a criança desenvolva o próprio pensamento, cada criança tem seu ritmo, e na abordagem fonológica nós forçamos. Não, gente, não existe isso. Todas as crianças, pesquisas internacionais mostram que crianças aos 6 anos de idade são completamente capazes de aprender a ler e escrever em 1 ano. Tá? Então, essa coisa de amadurecer na escrita tem muito a ver com o tipo de ensino que você tem. Tá? Então, se você tem uma abordagem construtivista em que você quer esperar a criança chegar naquelas conclusões, é lógico que você tem que ficar esperando amadurecer, mas pode ser que esse amadurecimento não venha. E será que é por causa dessa espera que nós temos tantos alunos no ensino fundamental, 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, sem saber ler e escrever? Porque nós estamos esperando, gente, que a criança amadureça, que a criança aprenda, que a criança chegue às suas próprias conclusões do sistema de escrita. Essas crianças não têm um problema de aprendizagem. O problema, pessoal, está nas nossas técnicas de ensino, tá? Nos nossos procedimentos de ensino. E os professores precisam começar a enxergar isso, tá? Porque hoje em dia nós fomos doutrinados dentro das faculdades e dos cursos de especialização, dizendo que a psicogênese é o caminho para aprender a ler e escrever, tá? Mas internacionalmente ninguém nem conhece Emília Ferreiro. Ninguém nem sabe quem ela é. Por quê? Porque dentro de um paradigma fonológico, nós vamos acreditar que a criança aprende a ler e escrever de acordo com a habilidade crescente dela de representar os sons nas pronúncias das palavras. Dentro da perspectiva fonológica, nós vamos dizer o quê? Que quando a criança, não representa som nenhum, tá aqui, ó, ela tem uma fase pré-alfabética. E o que isso significa? Essas escritas consistem de letras quaisquer, ou seja, que não possuem relação com os sons nas pronúncias das palavras, tá? Então, nós vamos avaliar escritas como essas como uma fase pré-alfabética. Mas, olha só, gente, não é hipótese de escrita. A gente tem essa teoria que eu estou mostrando para vocês agora, vai avaliar, sim, a habilidade da criança de perceber mais ou menos sons na pronúncia da palavra, tá? Uma outra fase seria a fase semialfabética, tá? Nessa fase semialfabética, a criança começa a perceber alguns sons dentro da pronúncia da palavra, Mesmo que seja só o primeiro, ou seja só o final, Ou se ela vai escrever só assim, tá? Se ela consegue perceber alguns sons na pronúncia da palavra, nós diremos que ela está numa fase semialfabética. Depois disso tem a fase alfabética plena. E o que isso significa?
que a criança consegue ouvir todos os sons na pronúncia da palavra e consegue representar isso na escrita, mesmo que essas letras não estejam apropriadas de forma ortográfica. Tá? Porque o primeiro desafio da criança na escrita é ouvir a fonologia. Tá? E depois que ela entendeu que a escrita representa os sons da fala, nós temos um segundo problema, que é ela entender que muitas letras disputam o mesmo som às vezes, né? Como S, Z, X, tá? Então, mas o primeiro passo é esse, que as crianças consigam compreender, fazer essa compreensão de que os sons são representados por letras fonologicamente apropriadas. E por fim, nós teríamos a fase alfabética plena, que é quando a criança já supera essas questões da fonologia e já consegue entender ortografia, ela já começa a representar as convenções ortográficas dentro da escrita dela. Eu acredito que eu tenha sido clara no sentido de mostrar para vocês as diferenças entre essas duas abordagens, entre essas duas concepções teóricas, a construtivista e a fonológica, e mostrar então como que se dá a aprendizagem em cada uma delas e como se dá o ensino dentro de cada uma delas. Tá? No Brasil hoje, nós temos um grupo muito forte dentro da abordagem construtivista, que já vem desde a década de 80, né? E esse grupo não abre mão, por mais que eles tenham aceitado a importância da consciência fonológica, né? Hoje muito se fala da consciência fonológica, mesmo entre os construtivistas. No entanto, os construtivistas, né, ainda não tiraram a ideia de que a criança é quem vai desenvolver as suas concepções sobre a aprendizagem do sistema de escrita, tá? E esse, para mim, é o maior problema hoje no Brasil. Nós precisamos aceitar o que está vindo da teoria, mas vamos aceitar ela por completo, tá? A consciência fonológica é importante? Sim, é importante. E o que mais é importante? O importante também é ver que o professor tem um papel muito importante na aprendizagem da escrita quando ele ajuda a sua criança a entender, a fazer essas relações. Porque, pessoal, o sistema de escrita é muito complicado. É uma invenção recente da humanidade e não é fácil de aprender. Imagina que eu vou falar para vocês, vamos aprender japonês. E eu vou dar algumas atividades, mas não vou ensinar para vocês de forma diretamente falando como se aprende a ler e escrever. Quem vai aprender? Né? Pouca gente vai aprender, tá? Então, por quê? Porque geralmente no estudo de uma língua, as línguas são códigos, né? As letras são códigos, elas representam os sons da fala. Então, as crianças precisam entender isso e muitas vezes elas não chegam a essas conclusões sozinhas, por mais que o professor esteja dando pistas. O professor dá pista, mas pode ser que só com a pista a criança não vai chegar a conclusão nenhuma. Então, nós precisamos não só dar pistas, mas nós precisamos ter um ensino explícito. Isso é importante. E aí, gente, eu queria ler essa frase com vocês. Ó. Dos 4 aos 7 anos, a criança explora ativamente o seu conhecimento do nome e dos sons da letra na tentativa de compreender a natureza da escrita. Ela reflete e entende cada vez mais como o sistema de escrita funciona. Tá? Então, gente, a criança tem um papel ativo. Dizer que, porque eu estou trabalhando a instrução fônica com a criança, dizer porque o professor está tendo um papel explícito na aprendizagem, isso não é bacana, porque eu não estou deixando a criança pensar, não é verdade. Tá? A criança pensa, a criança reflete, a criança tem um papel ativo na aprendizagem da língua escrita o tempo inteiro. E eu não tô falando para ela decorar Babibi Bobu como era no passado, né? Babibi Bobu 100 vezes até aprender. Não. Tá? Eu quero, através de uma instrução fônica, fazê-la compreender as instruções entre letras e sons. E é isso, gente. Enquanto nós estivermos trabalhando a alfabetização dentro dessa perspectiva de ensino, nós continuaremos com baixo rendimento das crianças. Tá? A única maneira de aumentar esses níveis,
né, de alfabetização, de aumentar a qualidade da alfabetização no Brasil, é a gente começar a pensar um pouquinho diferente, né, o que a pesquisa tem trazido de importante para que a gente repense a alfabetização, o que a pesquisa tem trazido de importante para que a gente repense como a criança aprende. Bom, esse é um tema muito importante. Essa é uma questão muito delicada e eu fico aberta a conversar com vocês aqui nos comentários sobre isso. Tá, gente? Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês, tá? Como vocês ensinam e se vocês promovem a escrita espontânea no dia a dia. O que nós podemos fazer para melhorar essa questão? Mas é isso, gente. Eu fico por aqui e eu vejo vocês num próximo vídeo. Tchau!